refúgio e fortaleza é Deus. Amém, irmãos? Podem sentar. Irmãos, geralmente a gente tem pregado o livro de 2 Pedro à noite, né? E hoje a gente vai inverter, a gente vai tratar sobre 2 Pedro agora pela manhã. Deixa eu ver no capítulo 3, versículo 1 ao 9. Eu visto que nós começaremos uma série de sermões na história de José do Egito. E começa lá no capítulo 17, até o capítulo 50. E à noite nós, como o sermão ficou um pouco mais longo, no capítulo 37, aí eu deixei para a noite, para a gente otimizar o tempo junto com a escola bíblica aqui. Por isso nós vamos tratar do livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 9. Já estamos quase encerrando, fechando mais um livro para a glória de Deus e para a edificação da igreja. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Pedro ele trabalha toda a epístola, a sua segunda epístola, capítulo 1 e capítulo 2, para fundamentar agora o que ele vai dizer no capítulo 3. Diz assim, irmãos, acompanhem comigo. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nossos últimos dias virão escarnecedores com seus próprios escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: para o Senhor o dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, a nossa oração agora, Deus, é que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor fale a nossa mente. Edifica, Deus, a tua igreja. A igreja essa está agora preparada para ouvir a tua palavra, a exposição da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que possamos deixar todas as preocupações lá fora, qualquer coisa que te devolva ou roube a nossa atenção, nós possamos somente voltar toda a nossa atenção para a exposição da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muitas pessoas já tentaram explicar do que o mundo é formado. Qual é a substância que constitui todo o cosmos. E é interessante porque isso não é de agora que eles buscam elementos e a ciência tenta demonstrar isso, ou explicar isso, justificar como é que se constitui o mundo e como ele é feito. Não é de agora porque 600 anos antes de Cristo, veja quanto tempo antes, já existia pessoas que se levantavam, e aí estava o início do que é dito como filosofia, e pessoas se levantavam e tentavam explicar do que é, ou qual é o fundamento do cosmos, do mundo, da Terra. E um deles era, talvez deu grande partida nisso, foi um filósofo chamado Tales de Mileto. Vocês talvez já escutaram falar sobre ele um pouco. E esse filósofo, ele é um filósofo pré-socrático, né, aquele que veio antes de Sócrates. E Tales de Mileto foi um dos primeiros filósofos que tem os registros que ele busca entender a origem do mundo.
Só que longe das Escrituras. E aí, irmãos, é incrível porque ele não buscou outra forma de tentar entender como o mundo foi criado, senão observar o mundo e achar o elemento no mundo que mais se estabelece ou que está mais envolvido com os seres vivos na Terra. Ele disse: o elemento que tiver em comum com todo o ser vivo, esse é o elemento que fundamenta a origem da Terra. Essa foi a tese dele. Então ele tentou entender qual é o elemento que, sem ele, o mundo não é mundo. Então esse seria o grande elemento da origem do mundo. De forma que, sem esse elemento, o mundo não se sustenta ou não tem vida. Ao observar tudo e todos, ele chegou à conclusão que, para que tudo tenha vida, é preciso de água. Ele disse que o grande elemento que forma o mundo cósmico é a água. Então, ele começou a observar onde as regiões mais pobres e necessitadas são aquelas que estão longe da água. Notou-se também que todo ser vivo ele precisa de água para viver, ele é composto de uma porcentagem de água no seu organismo. Então, a conclusão mais óbvia para aquele filósofo é: tudo vem da água. Tem um professor meu, e ele professor de filosofia, ele está falando sobre isso. Ele vai dizer que a grande frase onde que cada elemento quis expressar esse fundamento era que porque da água, pela água e para a água são todas as coisas. A água é o fundamento, é o centro de tudo. Essa foi a tese dele. Né? Alguns vão dizer que Paulo, quando escreve no capítulo 11 de Romanos, versículo 36, também é para retrucar esse pensamento que vinha desde a antiguidade, mas que permeava ainda no seu contexto ali do apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi também para extinguir essa ideia da mente das pessoas, da cabeça dos romanos, e trazê-los ao verdadeiro conhecimento. Veja, a filosofia não consegue explicar a origem do mundo nem a criação do cosmos. Pessoas como essas, filósofos, né? Mortos em seus próprios pensamentos e conhecimentos, mergulhados na sua própria soberba, negam a grande verdade desse texto. Assim como o Tales de Mileto, ele nega o início de tudo, ou o fundamento do início de todas as coisas. Esses daqui, no contexto de 2 Pedro, negam o final de todas as coisas, a segunda vinda de Cristo. Por isso, irmãos, essa verdade ela deve ser proclamada com avidez, ela deve ser proclamada com a verdade no coração e com a certeza que isso vai acontecer. Se você olhar para o primeiro versículo em que nós lemos, Pedro vai dizer que essa é a segunda epístola que ele escreve, e a intenção é trazer à memória exatamente, inculcar na mente dos irmãos aquilo que ele tem ensinado. A conclusão das duas cartas do apóstolo Pedro é exatamente essa: vocês estão passando por sofrimento, vocês estão passando por perseguição, agora estão se levantando falsos mestres dentro da igreja para desviar vocês. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Esse é o fundamento da carta. Pedro, ele tinha isso uma verdade absoluta na sua mente. Ele sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, por isso que ele prega assim. Prestem atenção, irmãos. Jesus está voltando. Está vindo a segunda, está chegando, ele está voltando. E não só isso, mas também ele deixa conceitos importantes quando ele escreve esse terceiro capítulo. Tudo que eles passaram, a igreja passou, tanto no contexto do primeiro livro, quanto no contexto do segundo livro, tem como objetivo manter a igreja pura e esclarecida com esse conceito. Jesus está voltando. Por incrível que pareça, irmãos, a segunda volta de Cristo tem sido um tanto menos pregada nos cultos. Tem sido esquecida, porque não é algo que é bom de ouvir. Não é bom de ouvir dizer que Jesus pode voltar agora, você pode perder tudo que você conquistou nessa terra. Ou não é compatível, por exemplo, com essa teologia atual, né, da prosperidade, em que tudo que Deus me daria ou me deu, ou vai me dar, eu vou perder tudo isso porque Ele vai voltar para me levar.
A segunda vinda de Cristo tem sido esquecida. Esse livro não tem sido pregado. E quando são feito isso aí tem sido colocado debaixo do tapete. Pelo simples motivo, irmãos, que a cada dia que passa, a recompensa espiritual ela é menos interessante. E a recompensa material passa a ser cada vez mais interessante. Porque queremos tudo nessa terra, queremos riquezas, bem-estar, luxo, dinheiro, fama. E tudo isso só pode ser encontrado aqui. E não no céu. Esse é o nosso meio, é o negócio que move o ser humano no mundo, né? E agora as instituições religiosas estão flertando com isso. Estão trazendo isso para dentro da igreja. E estão agora cada vez menos falando sobre pecado, sobre a segunda vinda, e cada vez mais trazendo música aos ouvidos daquelas pessoas que estão ouvindo. Eu já ouvi pessoas, irmãos, e crentes, dizendo que, falando assim, que antes que Jesus voltasse, ele precisava casar antes. Vocês já ouviram isso? Eu queria casar antes de Jesus voltar. Antes de Jesus voltar, eu queria ter isso, eu queria fazer aquilo. Há um anseio maior nas coisas desse mundo, o que esse mundo pode oferecer para o nosso coração, do que aquilo que é sublime, do que aquilo que é o mais importante, do que aquilo que é a plenitude de todas as coisas, porque o nosso coração está arraigado nessa terra. A segunda informação, irmãos, melhor dizendo, a informação da segunda vinda de Cristo, ela é pregada em toda a Escritura. Há uma unidade nas Escrituras, eu sempre bato nesse matéria, sempre vou bater, até enjoar. A gente precisa ser inculcado na nossa mente. Que o tema da segunda vinda de Cristo, ela é tratado em todas as Escrituras. É bem verdade que no Antigo Testamento menos, porque tendo em vista que no Antigo Testamento ele vai falar da primeira vinda mais, né? Uma ordem cronológica. Mas também fala da segunda vinda, você vê isso nos profetas maiores. Mas o que Jesus pregou, ele não foi diferente do que os profetas pregaram, segundo o argumento de Pedro. O que os apóstolos pregaram não foi diferente do que Jesus pregou e do que os profetas também pregaram. Veja que há uma unidade que une todas as coisas, e toda a pregação fala da mesma coisa: criação, queda, redenção e glorificação. Essa é a unidade das Escrituras. A Bíblia ela não se choca em momento nenhum. Mas porque não acontece isso, irmãos, pelo simples motivo que por trás dessa Escritura aqui, dessas palavras, há uma mente divina que exatamente faz com que isso não se choque. Porque seria impossível para qualquer ser humano escrever, mais de 40 pessoas escreverem um livro com diferentes capítulos, vamos dizer assim, e que não se chocasse as informações em diferentes tempos, falando da mesma coisa, numa unidade. Seria impossível. Somente uma mente divina atrás de todas essas coisas. O próprio Deus. Agostinho vai dizer, irmãos, que o Novo Testamento estava, preste atenção, o Novo Testamento estava latente no Velho Testamento, e o Velho Testamento estava patente no Novo Testamento. O que isso quer dizer, né? A gente confunde latente com patente. Eu fazia isso o tempo todo. Eu achava que latente era algo bem explícito, mas é exatamente o contrário, né? O Novo Testamento, ele está oculto no Antigo Testamento, no Velho Testamento. E o Velho Testamento agora está patente, ele está revelado no Novo Testamento. É a sistematização do Velho Testamento. Veja que há uma unidade progressiva. Todo o Antigo Testamento vai desembocar no Novo Testamento. E quando o Novo chegou, irmãos, ele não fez nada diferente do Velho. Ele apenas o cumpriu. O Velho trouxe a plenitude. Ou melhor dizendo, o Novo trouxe a plenitude do Velho. A Bíblia é única e perfeita. E sendo assim, os principais assuntos, como a segunda vinda de Cristo, ele perpassa por toda a Escritura. Agora, note comigo, irmãos. O que tem a ver os falsos mestres diante dessa verdade como a segunda vinda de Cristo, né? Veja comigo, por exemplo, o versículo 3. Capítulo 3, versículo 3, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões.
Veja, nesses últimos dias, próximo à vinda de Cristo, esses falsos mestres se levantarão, mais ainda, né? E diante de se levantar, eles vão ser destruídos, eles vão se derramar, se afogar no próprio escárnio. Interessante, irmãos, antes da gente entrar nesse ponto, há um termo muito discutido hoje, nos últimos dias, né? Quando é que isso começa? No versículo 13 ele vai dizer, tendo em conta de tudo que nos últimos dias. Muitos pensam no significado literal dessa palavra, nos últimos momentos do mundo, exatamente naqueles últimos momentos em que Cristo está ali pertinho já para voltar. Mas na verdade, de acordo com a teologia reformada, esse é um termo que representa um tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. É inaugurado os últimos dias, ou os últimos tempos, né? Pedro, ele, quando escreve esse texto, ele já estava vivendo aqui os últimos dias. Já se esperava a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo. É bem verdade que esses últimos dias vão se estreitando como um funil até a consumação. E cada dia fica mais difícil. É tanto que os falsos mestres só fazem se multiplicar, se levantar, tentar arrebatar as ovelhas do aprisco do Senhor. Falsas igrejas se levantam, pessoas pregam um evangelho que não é verdadeiro, para tentar arrebatar, amaciar o ego. Isso vai ficando cada vez mais intenso. Mas fica claro, irmãos, que os últimos dias começam quando se cumpre a profecia do profeta Joel, na descida do Espírito Santo, lá em Atos 2. Pedro interpretando tal profecia como a descida do Espírito Santo em sua pregação. Veja lá, Atos 2, volte um pouquinho, só para a gente deixar isso claro. Pedro trazendo a memória, e aqui Pedro está dizendo, se estabeleceu aqui, a profecia de Joel está cumprida. E veja qual é a profecia de Joel, Atos 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão, vossos velhos. Veja, e acontecerá nos últimos dias. Quando há o derramamento do Espírito Santo aqui em Atos 2, aqui já se viviam os últimos dias. Pedro deixa isso claro, Pedro entende isso em Atos 2, e Pedro deixa isso claro também quando ele prega aqui no capítulo 3. Ou seja, desde a descida do Espírito Santo, vivemos os últimos dias. Eu podia trazer mais textos, irmãos, para embasar isso, mas não é o foco do nosso texto aqui. Por isso que eu passei superficialmente. Mas nesses últimos dias, continuando o raciocínio, os falsos mestres se levantarão. E aqui Pedro trata eles como escarnecedores. Eles não só escarnecem, mas eles vivem as próprias paixões, eles se afogam no escárnio. Cada vez mais vai ficar evidente a incredulidade, a prostituição, o escárnio, tudo que vem do maligno na vida desses homens. Eles vão se afogar nisso. Então, a palavra deles estão errada, a teologia deles estão erradas, e a vida deles acompanha tudo isso. Uma coisa é a consequência da outra. Está tudo errado, tudo contrário às Escrituras. Mas eles fingem pregando ainda as Escrituras. E veja o que eles ensinam, versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja, os ensinos desses falsos mestres é exatamente colocar na mente das pessoas que o escutam que Jesus Cristo não vai voltar. Porque eles conhecem as Escrituras. Eles sabem que se eles pregam isso, vai contra o seu objetivo de vida. O argumento é, se Jesus Cristo não voltou até agora,
Tu acha que ele vai voltar no nosso tempo? Talvez essa pergunta tenha passado pela sua mente. Se Pedro aqui falou que Jesus iria voltar, aqui nesse contexto, há 2000 anos atrás, e até agora não voltou, mas Jesus vai demorar mais 2000 anos para voltar. Irmãos, isso é conversa fiada. Os falsos mestres ainda hoje pregam a mesma coisa. Eles podem não falar isso com todas as letras, né? Mas eles não pregam sobre a segunda vinda. E também apresentam esse mundo aqui que nós vemos como um mundo ideal, como um mundo em que se precisa se viver eternamente, sem redenção do mundo. A certeza disso é a negociação que existe dentro dessas instituições religiosas, né? Como eu já cansei de falar aqui, né? Oferta para receber algo. Os irmãos já escutaram muito isso. Pedro traz isso à memória. Porque por trás dos panos, irmãos, em outras palavras, eles estão pregando, esses falsos mestres. Eles estão dizendo assim, que o céu ele é algo que inalcançável. Então vive da melhor forma aqui. É uma mentira. O galardão se encontra aqui e é dado pela própria igreja quando se é ofertado algo em troca. Por isso, irmãos, essa teologia tem uma raiz escravizadora no nosso coração, ou no coração daqueles que se adequam a isso. E com as coisas, e se apegam às coisas criadas pelos homens. Eu tenho 2 dias na semana eu estou saindo para fazer funcional, né? Não é, Marcelo? Dar uma carreirinha, desestressar. E entrou um casal novo agora de uma igreja batista, né? E eu sugeri para os irmãos lá de que vamos tirar um dia para a gente fazer um pequeno grupo entre eles ali, para falar da palavra de Deus, ensinar. E aí a irmã se levantou lá e disse: mas é pentecostal? Na lata, irmãos, veio a minha boca assim, vamos falar sobre a palavra de Deus. E depois eu descobri que ela faz parte de um grupo de gestos na igreja. Irmãos, não é o ponto aqui. O exemplo que eu quero trazer é que as pessoas inculcam na mente das outras coisas desnecessárias, coisas que ocupem o seu coração e a sua mente com as coisas que são humanas, sabe? Com as coisas que não têm um propósito divino. Se ocupam porque não se ocupam com aquilo que é principal. São coisas passageiras. De verdade, irmãos, a gente não pode esquecer jamais. Nós somos peregrinos neste mundo. Como nós vemos no texto, na leitura continuada, nós vivemos em tendas. As festas de tabernáculos, eles ficavam 7 dias em tendas, exatamente para colocar na mente dos judeus aqui, do povo de Israel, do povo de Deus, de que o lugar deles não é aqui nessa terra. As tendas desconfortáveis, sem luxo, porque é algo passageiro, é algo que vai e vem. Na nossa perspectiva, 90 anos de vida que nós temos, assim, talvez muito, né? 90 anos, muitas pessoas não chegam nem a isso. Somente com essas pandemias agora que está acontecendo. Talvez seja muitos anos de vida para se viver, mas o que está atrás disso, irmãos, é uma eternidade. Mas nós fazemos questão de ficar morando em tendas. Essa é a verdade. As nossas ações devem ser sempre levar todo o contexto espiritual em consideração. Nada do que nós vemos aqui, irmãos, aqui essas coisas construídas, levantadas, esses muros, nada disso aqui é eterno. Tudo isso aqui vai se ruir um dia, vai ser destruído. Tudo que é levantado, criado pelo homem, um dia volta à forma original, se destrói.
vai se corromper. Mas os remanescentes do Senhor, os filhos de Deus, esses sim são eternos. A única coisa, irmãos, que você vai, você tem certeza que continuará com você, são as pessoas que estão ao seu redor, são os filhos de Deus. Esses sim nós precisamos nos preocupar, esses sim nós precisamos dedicar atenção, dedicar tempo. Nós viveremos com eles na glória. Os falsos mestres, eles querem nos ganhar com os desejos dos olhos, com aquilo que se pode oferecer neste mundo. Cristo nos ganha através do seu sacrifício, de um ato único e eterno, para nos oferecer algo que nunca poderá ser destruído e nem construído por mãos humanas. A morada com Deus. Irmãos, eu acho que todo mundo já foi assim ou é assim, né? E eu tenho aprendido muito com isso, porque eu vejo pessoas se sacrificando para conquistar coisas nessa terra, e muitas vezes são coisas supérfluas, né? São coisas que não somam em nada. Eu não estou dizendo isso que você tem que ficar fazendo voto de pobreza, né? Não estou dizendo isso que você tem que ficar em casa, não precisa ir trabalhando, não é nada disso. Mas eu vejo gente, por exemplo, lançou-se, né, uma última vez, agora no ano passado, vamos dizer falar tudo, né? iPhone 12 Pro Max. Rapaz, quando eu soube o preço desse telefone, eu quase caio para trás. Pasmem, irmãos, vocês não sabem. Esse telefone custa entre 6 mil a 8 mil reais. E eu vejo gente que morou lá na grota, lá onde a igreja tinha, lá no morro, que tem esse telefone. Eu não estou dizendo que não pode ter, não é isso, né? Mas veja a prioridade das coisas. E diga uma coisa, parece que no final do ano vai ser lançado um iPhone 13. Adivinha, esses 6 meses que está para acabar o ano, ele vai trabalhar para quê? Para trocar o telefone. É um exemplo que eu dou aqui, irmãos, mas que é uma verdade no nosso coração, não necessariamente somente no telefone, mas com qualquer coisa que enche o nosso coração, que nós vivemos como um objetivo de vida e esquecemos daquilo que é importante e espiritual. Esses falsos mestres, eles não param por aí, ele inculca isso na nossa mente. São essas coisas, ele nos enche. É uma mídia a mais. Veja no versículo 5, o que ele continua a fazer, 5 e 6. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Olha, dizendo, aqui o argumento de Pedro, para dizer, eles estão pregando isso, mas eles esquecem do que aconteceu. Pedro diz assim, eles estão pregando que Jesus não vai voltar, mas vocês lembram o que aconteceu com Noé? É exatamente isso. E esse é o argumento que a gente vai usar aqui, né? O problema do esquecimento desses falsos mestres. E veja, não é por falta de memória, irmãos, porque está registrado o que aconteceu. Não é por falta de memória, só basta ler. Na verdade, é por falta de caráter, verdade bíblica. O problema deles é muito mais do que memória, é um problema moral. É mentira mesmo. Porque Pedro, ele traz à memória desses homens aquilo que houve, o dilúvio. Veja, quase todo mundo era incrédulo quando houve o dilúvio, lembra? Agora imagine só naquele contexto, né? Não havia chovido ainda até então. E aí chega um maluco dizendo, vai chover, e vai chover bastante. Eu vou construir uma arca aqui. Deus vai dizer que pregou, né? Noé. Eu vou construir uma arca aqui. E se você quiser ser salvo, entre na arca. E as pessoas zombavam dele, você é maluco que está falando isso aí. Isso nunca vai acontecer. Chuva que vai acabar com o mundo. Isso é loucura. Jamais. Jesus vai voltar? Não voltou até agora? Isso é loucura. Vamos usufruir dessa terra.
Foi isso que eles fizeram em Noé. Vamos viver dessas paixões todos os dias e o máximo possível. O nosso corpo é para isso. Mas por fé, irmãos, Noé construiu a arca. E os incrédulos, eles foram mortos e destruídos, afogados na sua própria incredulidade. Essa mesma destruição, irmão, não foi só no passado, não. Acontecerá também no futuro, diz o apóstolo Pedro. Veja comigo o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia de juízo e a destruição dos homens ímpios. Veja, o argumento de Pedro é: se lá em Noé, se lá no passado, Deus nunca foi inerte, mas no tempo dele, ele puniu o mundo com água, ele disse que ia fazer e fez, onde ninguém acreditava nisso, assim também fará Deus com fogo no futuro, que só ele sabe o dia. E aqui Pedro é um dos que mais fala sobre o futuro, o fim dos tempos, né? Dá detalhes sobre isso. Mas a pergunta que fica é, irmãos, Jesus vem e ele vem. Isso é um fato, eu acho, comum. A pergunta é: por que ele está demorando tanto? Talvez seja a sua pergunta sincera. Por que Jesus está demorando tanto? No nosso tempo, né? Na nossa cronologia. Se eu perguntar a você, você quer que Jesus volte hoje? Qual seria a sua resposta, né? Alguns, numa porção, vamos falar da igreja, né? Em si. Talvez alguns da igreja geral. Alguns se levantam e dizem: não quero não. Ele pode voltar ano que vem. Esse ano ainda tem que terminar umas coisas que estão pendentes. A pergunta é: por que ele está demorando tanto, irmãos? Veja o que Pedro explica por causa dessa demora no versículo 8. Pedro vai dizer: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Primeiro argumento de Pedro: Deus não conta o tempo como eu e você contamos. É fato. Não é no seu tempo. Não quero administrar, reger o tempo de Deus. O tempo de Deus, Ele controla. A nossa cronologia também, mas devemos ficar satisfeitos. O Senhor vai voltar, isso é a verdade, e Ele está prestes a voltar, mas não é quando você quer ou quando você deseja, mas quando for cumprir todos os seus decretos. Deus, ele é atemporal, irmãos. Ele não se limita ao tempo desta terra. O tempo foi criado para o homem. Como é que se conta o tempo? Através do sol. É a criatura usando a criação para controlar o seu tempo. Deus está acima, Ele é supra tudo isso. Ele não é limitado, Ele não envelhece. Mas qual o propósito então dessa demora? Sabemos que Ele não vem no nosso tempo, então não podemos colocar isso como um argumento, né? Não é no nosso tempo, verdade, mas então qual o propósito da demora? Pedro não deixa vago, ele continua explicando no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, vocês já ouviram falar sobre o dia do grande desapontamento? Talvez eu já tenha falado isso aqui. Não com esse termo, mas a história em si. Um dia foi marcado como o dia do grande desapontamento. Foi um movimento liderado por William Miller, né? Esse que depois de, nas suas maluquices, fez um cálculo junto com a Bíblia, né, melhor dizendo. E ele disse que sabia exatamente o dia, o momento, a hora exata que Jesus Cristo ia voltar. E com essa pregação, irmãos, porque
Veja, agora como o falso mestre ele vai se transvestir, né? Ele vai colocar uma nova roupagem aqui. Ele percebeu que tem muita gente falando que Jesus não vai voltar, então eu vou fazer o inverso disso, mas mesmo assim eu vou continuar mentindo. E aí ele vai dizer, ó, eu sei agora que Jesus vai voltar, e eu sei o momento que ele vai voltar. E aí ele traz junto uma carrada de gente que acredita nessa palavra, né? Onde a própria Escritura vai dizer que ninguém sabe o dia. Então ele quer tomar o lugar de Deus aqui. E ele vai dizer, eu sei o dia que Deus vai voltar, e arrebata uma multidão de pessoas. E ele vai dizer, ó, dia 22 de outubro de 1844, esperem a segunda vinda, isso vai acontecer. Imagina a histeria que surgiu, irmãos. Imagina o movimento. A verdade é que nós sabemos o resultado, não preciso nem contar para saber, né? Jesus não voltou nesse dia. E a consequência disso foi, veja lá. Primeiro, os que descreram, teve as pessoas que descreram completamente na volta de Jesus Cristo. Veja que ele se transvestiu, ele trouxe uma nova roupagem para o falso mestre. Ele, em vez de dizer, ó, Jesus não volta, ele disse que Jesus ia voltar, mas ele agora diz, dá um dia para arrebatar a multidão, e aí ele vai fazer exatamente o contrário, mas veja as consequências ruins da falsa pregação. Teve pessoas que descreveram completamente na volta de Jesus Cristo e abandonaram a fé. Teve outros que deram uma interpretação simbólica e espiritualista ao acontecimento, passando a ver, ó, o dia estava certo, o que não estava certo era o fato. Aqui não é a volta de Jesus, mas aqui é o início do milênio. E eles continuam se enganando. Teve uma porção de gente que continuou se enganando, se enveredando por esse mal. Outros marcaram uma nova data para a vinda de Jesus Cristo. E aí talvez tenham usado até esse texto para dizer, ó, Deus é longânimo, e agora ele vinha nesse dia, mas como tinha muita gente que era descrente, ele deu uma segunda chance, e agora vai vir uma nova data aí. E outras pessoas, né, que mesmo sem entender porque Jesus não havia voltado, perseveraram no estudo, em oração. Irmãos, dessas divisões, né, desses 4 divisões grandes, surgiram denominações, na qual a mais famosa é o Adventismo no século dia. E os falsos profetas, eles têm essa habilidade de usar conceitos bíblicos, princípios bíblicos, de forma errada, para desviar o povo de Deus. Talvez o conceito que é mais usado de forma errada é o amar ao próximo. E aí eu devo amar o homossexual, por exemplo. Ele deve entrar na igreja, ele deve ser abraçado por todos nós, crentes em Cristo. E orar por ele para que o Evangelho penetre esse coração e transforme a cosmovisão, né? Transforme, ele se arrependa disso. Mas eu não devo amá-lo mais do que o Senhor Jesus Cristo ama. O que eu quero dizer com isso? É que eu não posso passar pelos preceitos, acima dos preceitos de Deus, acima dos princípios de Deus, a ponto de receber como mesmo, deixar como está, sem arrependimento e sem transformação. Mas as pessoas usam esses conceitos, irmãos, exatamente para fazer a sua própria igreja, ter a sua própria Bíblia. Hoje estão se acrescentando coisas à palavra de Deus, né? Nas versões que existem, estão se omitindo coisas. Também é a loucura desse homem. Ele dizendo que Cristo não voltou naquele dia para dar mais uma chance aos pecadores para se arrependerem. Veja, que frase amorosa, né? Cristo iria voltar. Os cálculos estão certos, mas ele não voltou porque ele quer dar mais uma chance aos pecadores para se arrependerem. Seria lindo isso, se Cristo tivesse dito que isso ia acontecer de fato. A verdade, irmãos, é que não sabemos nem dia nem hora, mas temos a certeza de que Jesus vem, e isso é fato. Não no nosso tempo cronológico, mas no tempo de Deus.
Pode ser hoje, amanhã ou daqui a anos. Ele não veio ainda porque ele é longânimo para com os seus. E aqui, irmãos, eu vou só trazer uma definição, um entendimento aqui, para que a gente não interprete esse texto de forma errada. Que aparentemente, quando se lê o versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui é a vontade revelada de Deus. A vontade revelada é que nenhum pereça, mas a vontade decretiva que não é revelada a nós. Nós sabemos que irão perecer muitos. A própria Escritura traz isso. Entre joio e trigo, pessoas que vão para o inferno, filhos da ira. Não há contradição aqui, mas o entendimento da vontade de Deus revelada e da vontade de Deus decretiva. E eu trago sempre ao meu coração de que isso nos faz entender a nossa obrigação e nosso chamado a pregar esse Evangelho a essas almas. Mas lembrando da segunda-feira, irmãos, não encara a segunda-feira como algo demorado ou como uma coisa que jamais pode acontecer, mas encara isso como misericórdia de Deus. Porém, nunca tire isso do seu coração. Jesus está voltando. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus Santo, ó Deus, nós ansiamos, ó Pai, pela Tua volta. Nós temos certeza disso. Assim como os historiadores dizem que muitos, no primeiro e segundo século, depois de cearem, iam às suas janelas e esperavam o Senhor vindo às nuvens, assim também aquece o nosso coração com esse sentimento, ó Pai. Ó Deus, que possamos ter em mente, dentro das nossas orações, a certeza que o Senhor vai voltar. Que vivemos aqui em tendas, e que vivemos aqui como peregrinos, em que aquilo que o Senhor nos deixou, que é eterno, são os nossos irmãos, e esse relacionamento maravilhoso e comunhão, mas que possamos juntos caminhar para o alto, não nos arraigando com as coisas da terra, não criando raízes nesse mundo, e nas coisas que o mundo oferece, e nem nas coisas que são criadas pelas criaturas. Ó Deus, mas que o nosso coração esteja voltado, e que o nosso coração esteja inclinado, Deus, com as coisas que são espirituais, divinas. Que os nossos maiores desejos não são as coisas lançadas por esse mundo, nem pelas pessoas. Que as coisas que enchem o nosso coração não são coisas que serão corruptas, ou coisas que vão ruir e destruir. Nós não nos apeguemos a essas coisas. Possamos ter, sim, é verdade, mas que não seja aquilo que enche o nosso coração, mas que aquilo que enche o nosso coração aqui na terra seja, Deus, cumprir toda a Tua vontade, seja distribuir esse Evangelho para o maior número de pessoas, e que possamos juntos estar subindo essa escada, caminhando para a grande e a nova Sião, para a grande e a nova igreja, no novo jardim. Ó Deus, que no dia do Senhor, seja lá qual seja o dia, possamos alegres olhar para o céu e ver o nosso Senhor Jesus Cristo e nos buscar aqui na igreja, onde os mortos ressuscitarão, onde os vivos serão arrebatados. Possamos estar todos juntos na mesa do Senhor, sendo servidos pelo próprio Senhor, em comunhão e alegria do nosso coração. Isso sim, irmãos, isso sim, Senhor, deve encher o coração dos irmãos, o meu coração. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo nome do Teu Filho, esse que fez tudo isso fazer possível.
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.